Olá, né? Sejam bem-vindos à nossa videoaula, gente. A gente vai estar se encontrando por um determinado momento através desse recurso para a gente dar sequência, certo? Às nossas habilidades. Não é o ideal, né? O ideal é a gente estar na escola, mantendo os nossos contatos, né? Físicos, presenciais, mas é a nossa realidade, certo? Então vamos fazer da melhor forma possível, né? Qualquer dúvida vocês têm que me conectar através do WhatsApp. Eu já estou nos grupos, né, que vocês têm das salas, e lá, depois que eu terminar a explicação do conteúdozinho, né, do nosso diálogo, eu vou passar aqui algumas atividades que eu estou olhando aqui no portal, e vocês têm, se não entenderem alguma coisa, vocês me conectam lá. Então, gente, continuando a partir da página 13, a gente viu que os mitos, eles têm muita importância para a filosofia. Os mitos trouxeram muitas explicações. Eu sempre gosto de falar, e sempre disse isso para vocês, que uma história mitológica não quer dizer que é uma história mentirosa. Não, a gente não tem como comprovar, mas a gente pode dizer que é uma história fantasiosa, mas que durante muito tempo ela trazia explicações para tudo o que acontecia, certo? Então a gente tem aí como exemplo o mito de Midas, né? Que era aquele mito, né? Que Midas ele teve a concessão de um desejo, porque ele tinha agradado a Zeus, né? E esse desejo, ele, na hora que Zeus disse que ele escolhesse o que ele bem quisesse, né? O que ele tanto queria, ele disse, pensou, né? Eu quero que tudo que eu toque vire ouro. Claro, porque na cabeça dele, se ele tinha esse poder do toque dele, tudo se transformar em ouro, ele teria riqueza em abundância. E ele ficou muito feliz, ele volta, né? E ele volta e começa a usufruir do dom que até então lhe foi dado. Ele transformou o palácio todo em ouro. Só que ele não percebeu que aquele lado maravilhoso do mundo do ouro, da riqueza, tinha um lado negro. Porque a filha dele entra no palácio e ele não tem tempo de adverti-la que ela não podia abraçá-lo, e ela vai e se joga no braço dele. Quando ele faz assim, ele toca nela e ela se transforma numa estátua de ouro. E aí ele vai sofrer abundantemente com isso, porque é o amor da vida dele, a filha dele, né? E ele pede, né, com a dor de ter visto a filha ser transformada, né, numa estátua, ele pede para que aquele dom saísse dele. Ele não podia se alimentar, porque se tocasse uma fruta viraria ouro, e assim por diante. E aí Zeus disse, agora você aprendeu a lição, né, para ter o cuidado com aquilo que você deseja. E ele vai e perde o poder e as coisas voltam para o normal. Isso é um mito? É. Tem uma mensagem? Sim. Para que a gente pense naquilo que a gente deseja. Aí vem a questão das atividades. Na página 15 de vocês, tem umas questões de VOF e duas questões subjetivas para vocês escreverem, certo? E pergunta-se para vocês, né? De todas o que nós vimos sobre mitos, sobre os nossos desejos, né? O que ficou mais interessante? E aí tem uma sequência de questões, gente, que é isso justamente aqui, certo? Vocês vão ler todas as questões que estão aqui, vão escolher a que vocês acharam mais interessante, vão colocar aqui e vão dizer o porquê, certo? Que vocês acharam interessante. A gente viu no iniciozinho que existe o lado do bem e do lado do mal, certo? E as palavras bom e mal. Tivemos uma atividade até falando sobre isso, né? E aí pergunta, será que alguém é bom o tempo inteiro? Será que alguém é ruim o tempo inteiro? Então vocês vão pensar e vão me dizer, são opiniões pessoais, né? Se vocês acham que isso é possível. Na página 16 tem um texto, dentro das atividades, que fala sobre a dificuldade e a felicidade, certo? Esse texto fala, né, de um encontro entre a dificuldade e a felicidade, certo? E elas estabelecem um diálogo. Vocês vão ler o texto e após a leitura do texto, vocês vão me responder as questões que estão aí, certo? É uma fábulazinha, certo?
tem a parte de VOF, pergunta-se que lição você tem dessa moral da história, que vocês estabeleçam uma relação da história, né, com a fábula, e assim sucessivamente. Na página 17, que são essas 3 páginas que eu quero que vocês façam, certo? Tem um poema, certo? No meio do caminho. E aí o poema diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. E que tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E aí eu pergunto para vocês, será que nos nossos caminhos existem pedras, obstáculos? Vamos pensar buscando uma outra simbologia, né? Um outro significado para esse poema aqui. Vamos associar a palavra pedras a obstáculos. Que obstáculos existem nos nossos caminhos? Será que a gente pode transpassar esses obstáculos, né? O que significa uma pedra no nosso caminho? E aí a gente pode pensar em determinadas situações que se tornam pedras, né? E que a gente tem dificuldades. Nessa página é bem interessante, eu achei, né? A questão das ilustrações. Vocês vão ver a figura do sujeito, né? O poema tá aqui, ó, gente, que eu acabei de ler para vocês, certo? E aí tem o sujeito justamente com uma pedra na mão, né? E ele tá cansado, a aparência dele, né? Os olhos fatigados, cansado de estar com essa pedra, né? Que tá sendo aqui um obstáculo na vida dele. Eu quero que vocês pensem e me digam que obstáculos serão esses, certo? Então, a gente se encontra na próxima videoaula e no WhatsApp vocês ficam à vontade para tirar alguma dúvida sobre alguma questão que tem aí do material e eu vou corrigir no nosso retorno, certo, gente? Na sala de aula são as páginas das apostilas. Até o nosso próximo encontro.